Padre Léo contava uma anedota que certa vez uma mulher chegou para ele pedindo se não tinha uma novena para se livrar dos desafetos. Ele falou, é claro que tem. A novena são dimas. Todas as noites antes de dormir você vai rezar essa novena, recitar dizendo assim, São Dimas, que morresse na cruz com Cristo, levai o fulano, eu insisto. Só que tem que ter muita fé, porque se no segundo, terceiro dia você vê que começa a acontecer umas coisas ruins para você, você para porque vai pegar em você. Claro, é uma história para demonstrar o nível de fé que cada um de nós temos. Mas uma história real aconteceu com São Felipe Neri. Uma mulher chega com a criança nos braços, né, desesperada, dizendo, Felipe, Felipe, faz um milagre, salva o meu filho. São Felipe Neri então manda a mãe colocar o filho sobre o altar e repetir a frase, Senhor Jesus, ainda que precise tirar a minha vida para devolver para meu filho, eu estou pronta. A mulher titubeou, né, empalideceu e depois respondeu, mas e eu e você, o que responderíamos? O que nós diríamos? Estaríamos prontos? Nós temos fé suficiente para dar a nossa vida, colocar a nossa vida, digamos assim, no penhor da nossa própria fé? A mulher, depois ela falou, então, Senhor Jesus, faz o que precisar fazer, mas salva meu filho. E imediatamente o filho foi curado. E nessa passagem de Mateus 9, versículos de 27 a 31, né, onde Jesus cura os dois cegos, acontece exatamente isso. Jesus falou, fazei conforme a vossa fé, né, segundo a vossa fé. Aqui trata de dois cegos que estavam pedindo para Jesus para ser curado. Jesus sai da casa de Jairo, né, onde salvou, ressuscitou a filha de Jairo, que estava dormindo. Então, ele está a caminho de casa e dois cegos estavam lá gritando, Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Aqui, a frase filho de Davi, esse termo, ela é usado para honrar Jesus. Porque tanto Jesus como Maria, eles eram da linhagem de Davi. Então era uma grande honra ser considerado filho de Davi, porque Davi foi o maior rei de todo o tempo, de toda a história de Israel, né? Os feitos de Davi são inumeráveis. Então ele chama de filho de Davi. Jesus, ao entrar na casa, então chama os dois para dentro e ali pede um ato de fé. Jesus vai pedir para eles, perdão, credes que posso fazer isso? Responderam, sim, Senhor. Então tocou-lhe os olhos, dizendo, seja feito segundo a vossa fé. E abriram os olhos. Eles tinham fé. Eles honravam Jesus e eles tinham fé. Por que você talvez está pedindo um milagre, uma cura há muito tempo e Deus não realizou? Será que é porque você não tem fé? Ou será que é que você tem fé, mas você ainda não entendeu que o propósito de Jesus é outro na tua vida? Essa é a questão que fica. Sabe? Tem doenças que Jesus não quer curar em nós. Se nós olharmos para as passagens da Bíblia, várias passagens da Bíblia, lá vai dizer que Jesus não curou todos que estavam ali. E Jesus não curou toda a humanidade. As curas que Jesus fazia eram pontuais para aumentar a fé, seja do povo, seja, né, das pessoas que precisavam. Mas veja, Santo Afonso Maria de Ligório, no livro Máximas Eternas, diz que nós, enquanto intercessores e ministério de cura, nós temos que ter um cuidado de quando a gente rezar para alguma pessoa doente, nós temos que rezar pedindo para que Deus faça a vontade dele na vida daquela pessoa e não a vontade da pessoa. Por quê? Porque Deus vê tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Deus não está atrelado no tempo cronológico, ele está no tempo da graça. E às vezes a salvação daquela pessoa que está doente é a própria doença. E é por isso que Jesus não cura. Nós entendemos muito que Deus nos visita na consolação, mas não queremos entender que Deus nos visita na dor, na privação. Às vezes é necessário esse tempo de privação para que a gente vá amadurecendo a nossa fé. Deus não vai dar uma coisa para alguém que
vai levá-lo ao pecado? São Felipe Neri mesmo fala que muitas vezes Deus não dá a graça para nós porque ele sabe que naquele momento nós seremos ingratos e não vamos agradecer a Deus. Então, não agradecendo a Deus, a ingratidão é um pecado grave. Por isso que Deus não pode dar aquilo naquela hora. Eu lembro que uma vez eu queria uma gaitinha de boca, eu tinha lá para os 5, 6 anos de idade. E aí o meu pai fez uma proposta, eu dou essa gaitinha de boca, mas você vai limpar o estábulo que 6 meses. Cara, como eu desejei aquela gaitinha de boca. Eu tava lá na merda, digamos assim, desculpa a palavra, limpando lá e sonhando com aquela gaitinha. Lembra até hoje aquela prateada, Yara? Nossa! Na minha cabeça eu ia tocar como se fosse uma orquestra sinfônica naquela gaitinha. Nunca aprendi a tocar, mas eu tinha um apego naquela gaitinha porque, cara, eu trabalhei meses para poder conquistar ela. Eu valorizei, eu não sei que fim que aconteceu, quando aconteceu, mas eu guardava aquilo como se fosse a minha vida. Por quê? Porque eu desejei aquilo. Eu lutei para conseguir aquilo. Entendeu? Jesus, ele quer criar a intimidade conosco. É por isso que às vezes demora para atender o pedido. E nós não entendemos que, às vezes, a graça está em não atender o pedido. A verdadeira graça. Olha, uma família, quando tem alguém doente, como a família está unida. Deus sim pode permitir a doença para unir famílias, para unir paróquias, para unir países. E aí? Você vai rezar para São Dimas? Ou vai pedir para São Felipe Neri? Jesus hoje nos pede: tendes fé que eu posso fazer isso na tua vida? Qual é a tua e a minha resposta?